Não existe essa história de estar sozinho. Você está lá pensando socialmente. Você está lá no teu cérebro, você está pensando no teu amigo, na mulher, no cara que te xingou. Nós processamos informações coletivamente. Mas quando o cara tá lá no quarto dele sozinho, não tem ninguém olhando, não tem nada social, teoricamente não tem nada social. Nunca tem nada social. Não existe essa coisa de não ter nada social. Nosso cérebro é social, velho. O córtex pré-frontal foi desenvolvido porque a gente tem uma estrutura social. Não existe essa história de estar sozinho. Você não tá sozinho. Você tá lá pensando socialmente. Você tá lá no teu cérebro, você tá pensando no teu amigo, na mulher, no cara que te xingou. O cérebro é social. Essa história que eu falei da célula, a gente tá intimamente conectado. Teu cérebro não se desenvolveu sozinho. Teu cérebro se desenvolveu no contexto social. Ele precisou das pessoas para chegar onde ele chegou. Ele tem amplas conexões. Se ele te mandar tomar no c... você vai vir para casa pensando em se tomar o resto da noite. Então não existe essa coisa de cérebro individual. O cérebro é uma estrutura de rede, que nem um neurônio. Ele está conectado com outros cérebros. Nós processamos informações coletivamente. Pessoal, olha esse fenômeno do RD. Cara, isso é fantástico. Isso mostra a nossa conectividade, mostra o quanto que nós, de certa forma, nos conectamos em termos de um assunto ou de uma ideia. É fantástico. O cérebro não atua. Não tem essa coisa de tô sozinho no meu quarto. Quando eu tô sozinho no meu quarto, eu tô pensando socialmente. Mas e que seja acontece? consumindo pornografia, ou seja pensando na briga que eu tive com o meu sócio, ou seja... Mas o que acontece quando uma pessoa, tipo, escolhe se isolar? Porque a gente tem essa capacidade. Tem, efetivamente. Mas é nocivo, tu acredita? Não, eu acredito que para algumas pessoas pode ser importante se isolar. Nem todos os cérebros trabalham socialmente da mesma forma. O custo social, o custo do funcionamento social é muito grande. Mas vocês podem ter certeza, o córtex pré-frontal é uma estrutura social. Ele é feito para a gente se conectar. Se você parar e pensar, analisar os teus pensamentos, 90% dos teus pensamentos é você dialogando com alguém. 90% dos teus pensamentos você está conversando com alguém. Como eu não entendi, eu acho. Por exemplo, você tá lá no teu quarto, Certo. isolado, daí você tá pensando, porra, o Fábio falou isso, isso e isso. Cara, mas eu acho que não é isso, acho que é isso. Pô, eu acho que ele tá errado. Não, amanhã quando eu encontrar ele, eu vou falar isso, isso, isso. Fala assim pra ele, eu vou falar assado pra ele, eu vou dizer isso pra ele. Se você for parar pra observar teus pensamentos, você vai ver com quanta gente você conversa quando você não tá conversando com ninguém. Nosso cérebro é social. Ele foi construído, ele foi modelado socialmente. Ele é uma estrutura que precisa estar efetivamente conectado. Nós nos desenvolvemos a partir das conexões que a gente estabelece. É que não tem como, porque o ser humano é um animal que já nasce muito dependente, né? O ser humano é um animal que já nasce conectado. Sim, ele é obrigado a ter paz, porque senão Ele não é morre. obrigado, ele não tem alternativa. É aquilo que a gente é. Esse é o problema do individualismo. A partir do século XVII, a gente vai ter uma hipertrofia do individualismo. A gente vai colocar o indivíduo no lugar especial. E essa hipertrofia do individualismo, às vezes, distorce a nossa percepção do quanto que nós somos conectados. A gente não é uma unidade isolada. A gente é uma unidade conectada. Se a gente tivesse isolado, a gente vai cometer apoptose. Quem sabe o que é apoptose vai entender o que eu estou falando, certo? A apoptose, para quem não sabe, é o suicídio celular programado, né? Todo neurônio nasce programado para morrer. Ele só não vai morrer se ele se conectar com outro neurônio. Vai permitir que ele receba fatores tróficos que inibam esse processo de apoptose. Nós temos que estar conectado. A gente começa a vida conectado com seio e com afeto. Então, isso é muito importante pra gente. A gente tende a ter essa hipertrofia do individualismo, do qual nós estamos todos imbuídos. Eu não estou fazendo uma crítica nisso. A nossa sociedade se organiza a partir disso. E esse individualismo tem consequências. Mas na prática não existe. Na prática não existe. Isso... Na internet sobre esse Olha aí. individualismo tem consequências, mas na prática não existe. A Siri me ajuda horrores. Siri, obrigado. Tem uma coisa muito interessante, né, cara? Com o surgimento da internet, assim, né? Que a internet, ela deu possibilidade de várias pessoas que tinham experiências privadas de se conectarem. Pessoas que gostavam de RPG, se encontraram, criaram sites de discussão, criaram conexões, desenvolveram RPG, isso para todos os assuntos. A internet permitiu que a gente estabelecesse redes mais amplas. Então, o cara que gostava de coçar a orelha direita com a mão esquerda encontrou mais 110 pessoas que têm o mesmo. Isso é muito legal, porque a identidade tem a ver com a identidade, tem a ver com a forma como a gente se identifica, tem a ver com a forma como a gente se refere a nós mesmos. E isso permitiu uma maior conectividade.
verdade, aumentou nossos conflitos também. Intensificou tudo. Como tu disse Intensificou antes. tudo, né? Mas aumentou nossos conflitos também. E assim, toda a discussão que a gente tem, ela tem um propósito. A discussão talvez tenha um propósito. Ah, eu acredito que sim. Que talvez seja a pessoa se conhecer melhor, né? E com isso ela ter benefícios e Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por que a gente quer se conhecer melhor? para que a gente tenha uma experiência melhor. Perfeito, então a gente quer ter mais controle. Sim. Mais controle sobre a nossa experiência. Isso. A gente quer aumentar a qualidade da nossa experiência. A gente não quer se conhecer melhor. A gente só quer se controlar mais. Mas tem como isso? Eu não acho que não. Mas tudo bem, essa é outra discussão. Resumindo, a gente quer melhorar a nossa experiência. Resumindo, a gente quer ter mais controle sobre nós mesmos. Que é uma coisa impossível. Na verdade, a gente tem a suspeita que a gente não se controla, a gente só não quer assumir ela como verdadeira, porque isso tem muita implicação. Né? A questão do livre-arbítrio, a gente sabe que a gente não tem livre-arbítrio. A maioria das pessoas está ciente do que a gente não tem livre-arbítrio, mas pensa na consequência jurídica disso. Mas é que não muda nada de Da saber consequência disso, cara. sociológica, não, absolutamente nada. É meramente, é um pressuposto, tipo, meramente, sei lá, semântico tu estabelecer isso, não existe Perfeito, é livre-arbítrio. exatamente isso. Não, É não meramente faz diferença semântico. prática nenhuma, não tem utilidade. Faz a gente viajar de noite no quarto sozinho, na cama, é legal. É legal esse exercício de pensamento, ele é reforçador. Mas na prática não vai mudar nada. A sensação é que você toma decisões. Alguns dos conhecimentos que tu passa eu acho muito perigosos, até pra pessoa fazer uma interpretação, às vezes, medíocre dele e utilizar, tipo, É geralmente o que acontece, a gente se arrisca nisso, né? Mas é geralmente o que acontece. As pessoas fazem interpretações rasas disso e acabam usando isso como justificativa para sua tomada de decisão.